gente fala agora sobre a relação entre o MDB e Republicanos, o partido do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. É que mudanças no secretariado têm sinalizado dificuldade dos dois partidos continuarem caminhando juntos no Paço Municipal. O presidente do Partido Republicanos no Distrito Federal, Vanderlei Tavares, é o principal articulador dessas mudanças. Embora venha ocorrendo a conta-gotas, a reforma deve alcançar 6 pastas, afirmou o prefeito em entrevista coletiva ontem. Além de governo, comunicação, administração e educação, também a cultura e Comurg. Ele fez questão de dizer que o alcance será aquele já acertado com o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, filho de Maguito e responsável pela formatação inicial da equipe. A reforma gerou insatisfações de MDBistas e defesa de rompimento com o prefeito. Em entrevista ao jornal Diário de Goiás, o deputado estadual Jefferson Rodrigues, do Republicanos, disse que o prefeito Rogério Cruz não vai romper com o MDB. Ele afirmou que as mudanças nas secretarias ocorrem normalmente e que o MDB é muito importante para o prefeito. Eu volto para o estúdio de rádio com Rafael Vasconcelos. E, aliás, Michele, esse é um assunto que a gente tem tratado aqui no Jornal Brasil Central desde o início, né? Quando não houve nenhuma saída de MDBista, a gente falava que era óbvio que isso iria acontecer. Afinal de contas, quando você vota em alguém, e a maioria das pessoas votaram ali, né, no Maguito Vilela, no Rogério Cruz, você vota na chapa, você vota no prefeito e também vota no vice. Então, quando isso acontece, a gente tem a clareza de que o vice pode assumir, principalmente quando o Maguito Vilela estava internado, né, hospitalizado, todo mundo torcia pela cura, mas existia a possibilidade real, né, de que isso acontecesse. Vamos fazer o seguinte? Olha só, o prefeito de Goiânia, a gente tem mais detalhes, Rogério Cruz, deve fazer sim mudanças no secretariado. Até agora, ele já trocou 3 nomes. Vamos acompanhar. Em pouco mais de 2 meses à frente da administração municipal, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, já fez 3 mudanças no secretariado. O primeiro exonerado do cargo foi Andrei Azeredo, da Secretaria de Governo. Quem assumiu no lugar dele foi Arthur Bernardes, que já foi secretário no Distrito Federal e é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, na qual Rogério Cruz é pastor licenciado. Outro que saiu do atual governo foi Bruno Rocha Lima, ex-secretário municipal de comunicação. A pasta agora está sob o comando de Marcos Teixeira, que antes estava na direção da comunicação da Câmara Municipal. O vereador Wellington Bessa é o novo nome que foi confirmado hoje para comandar a Secretaria da Educação de Goiânia, substituindo Marcelo Costa. Rogério Cruz também já anunciou que vai mexer na gestão das secretarias de Administração e Cultura nos próximos dias. Segundo o prefeito de Goiânia, mudanças são necessárias e naturais para construir um perfil de governança. Muito bem. Daniel, vamos para a realidade dos fatos. E minha memória é muito boa de guardar, especialmente, o que políticos falam. Logo após a morte de Maguito Vilela, Rogério Cruz, ele disse claramente, eu vou pedir para depois, para a produção resgatar essa fala, de que não faria trocas e que a equipe seria a equipe de Maguito Vilela. No entanto, na política não acontece assim. Ele cedeu às pressões e começou a mudar. Por outro lado, Daniel, ele tem a caneta na mão. Ele tem o mandato na mão. O mandato pertence a ele. Daniel. Então, Rafael, é uma situação complicada, porque obviamente que o cidadão goiano, ele se sente prejudicado, né? Ele se sente perdido nesse momento, porque a população votou no Maguito, no projeto do Maguito, o qual o Rogério Cruz fazia parte. Na prática, sim. Agora, na teoria e na legalidade, votou na chapa. Votou na chapa, sim. Então, estou dizendo, igual que ele fazia parte desse projeto, mas um projeto encabeçado pelo Maguito Vilela, que, infelizmente, foi vítima da Covid, nos deixou e essa situação acabou se alastrando para isso. Então, ao mesmo momento em que eu acredito que o Rogério Cruz, nesse momento, é prefeito e tem os direitos de administrar da maneira que ele pensa, ele tem a caneta na mão para fazer o seu mandato como ele quer e foi empossado para isso, como você disse, dentro da legalidade, ele deveria, sim,
em respeitar o povo goiano, ouvir e respeitar o PMDB, a participação do PMDB e a cogestão com o PMDB, ou PMDB não, o MDB, desculpa, porque eu acho que foi isso que o povo escolheu, eu acho que isso seria o mais justo de acontecer nesse momento. São vários secretários aí que foram trocados, troca de governo é normal, mas a gente sabe, e já foi dito, que não é bem assim como oficialmente apareceu. Oficialmente apareceu que tudo isso foi feito de acordo com o presidente do MDB, Daniel Vilela, e nós sabemos que não é bem dessa maneira. O Daniel Vilela já deixou claro que algumas coisas não foram concordadas, não foram comentadas com ele, e eu fico preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, porque tem uma cidade para ser gerida diante de uma crise como essa de saúde que nós estamos vivendo, que é gravíssima, e nós temos aí agora talvez um novo governo que ninguém esperava que iria estar à frente de Goiânia nesse momento, com o prefeito Rogério Cruz, com o seu partido assumindo as posições de poder dentro da prefeitura de Goiânia. Jean Lopes, a sua avaliação e a notícia que nos chega também, e é pública e notória, de que o MDB promete, ou pelo menos ameaça, deixar a gestão do prefeito Rogério Cruz. Você acredita que MDBistas vão abrir mão desses espaços, Jean Lopes? Não, eu não acredito que eles vão abrir mão. Porém, eu acredito que os republicanos não os querem lá. Então, eles vão sair, o pessoal do MDB, não porque querem, porque vão ser tirados gradativamente pelo visto, né? Eu estou fazendo uma projeção, não estou dando uma notícia, estou fazendo uma projeção pelo andamento das coisas. Você foi muito feliz, Rafael, quando você disse, na sua fala inicial sobre esse assunto, que o eleitor vota numa chapa e não só no candidato principal. Nós no Brasil já sofremos muitas situações em que você vota no sol e quem governa é a lua. Verdade. Né? Nós tivemos, por exemplo, o caso notório do Tancredo Neves, o primeiro, que nem foi eleição direta, né? Foi eleição indireta, mas foi o primeiro governo, seria o primeiro governo civil pós-regime militar, e ele infelizmente faleceu e assumiu José Sarney. Ou seja, o Brasil dormiu com o príncipe e acordou com o sapo. Depois veio o caso do Fernando Collor, que foi impeachmentado, entrou no seu lugar o Itamar Franco. Aí, ao meu ver, o Brasil ganhou. Itamar Franco acabou fazendo um bom governo e o Fernando Collor fez um dos piores da história. Teve o caso da Dilma, que saiu e entrou o Temer. Ou seja, ali foi meio 6 por meia dúzia. O Temer, inclusive, eu quero lembrar que ele foi preso, né? Foi o segundo presidente brasileiro que foi preso, mas liberado muito rapidamente pelos homens, pelos iluminados do STF. Teremos mais um caso desse, já? Estão tentando, né? Estão tentando de todas as formas. Eu tenho observado, saindo só um pouquinho do debate, mas eu tenho observado... O superintendente de saúde conosco. Eu tenho observado que o Mourão tem cada vez falado mais e opiniões muito discordantes, divergentes com a do governo federal. Mas o Mourão deve entender que, ao contrário da Dilma, por exemplo, que não tinha apelo popular nenhum, o Jair Bolsonaro tem uma força, uma popularidade dentro daqueles que o seguem, daqueles que acreditam nele, muito forte, e aí você ir ao encontro de uma força popular não é fácil. O Mourão vai ficar lá onde ele está. Quem quer tirar o governo Jair Bolsonaro, sem nenhum motivo para isso, porque não praticou nenhum crime, pelo menos até o momento, não se tem conhecimento de nenhum crime cometido, é a oposição brasileira que quer de todas as formas voltar aos tempos de PSDB e de PT, onde as torneiras com dinheiro público jorravam à vontade para muita gente tomar água nessas torneiras, viu, Rafael? Arremata, Daniel. Voltando para o debate... Daqui a pouco, o superintendente de saúde, o Sandro, estará conosco falando da vacinação em Goiás, Daniel. Voltando para o debate de Goiânia, só para concluir minha fala, quando eu digo que o povo votou por uma gestão do prefeito Maguito Vilela, do MDB, foi a isso que o povo confiou em Rogério Cruz. O prefeito Rogério Cruz deveria ser mais fiel à vontade do povo. Nós temos uma situação em Goiânia que tem acontecido, vocês tiveram notícia disso, nos próximos dias nós vamos fazer matéria sobre isso, da cultura.
A cultura tem um abaixo-assinado de mais de 2 mil pessoas, 2 mil cidadãos que são ligados à cultura, pedindo a manutenção do nome do secretário Kleber Adorno, que trabalha há muitos anos na área, é uma pessoa que tem uma experiência ímpar nesse setor, e está sendo também cogitada a alteração dele. Isso mostra que o povo mesmo, ele não está satisfeito com os rumos que Goiânia tem tomado com essa nova mudança, com essa retomada do secretariado, essa reforma do secretariado. Muito bem, eu vou pedir para o Sandro ficar na linha aí, né, só para a gente arrematar um assunto, e eu agradeço a gentileza do vereador Clécio Alves, que está conosco, justamente para ele falar rapidamente, e ele sempre muito atento, muito antenado aos assuntos, sobre tanta gente aí, vereador, obrigado aí pela gentileza, né, eu já te vejo na tela, sobre essa saída de MDBistas do Paço Municipal. Quando nós te entrevistamos aqui, eu acho que tem uma semana, 10 dias, o senhor negava, o senhor duvidava, o senhor jurava que isso não iria acontecer. Está acontecendo. E aí, o MDB vai continuar na administração do Rogério Cruz? Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde aos componentes da mesa. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes. Olha, eu não disse que duvidava, eu disse que isso é uma situação normal. Por quê? Nós elegemos o nosso querido, saudoso Maguito Vilela, a população de Goiânia elegeu, e o Rogério Cruz como vice. Só que, lamentavelmente, em função da morte do nosso Maguito Vilela, o Rogério assumiu o cargo de prefeito desde o primeiro dia. Então, é muito natural, é muito justo que ele faça alguns reparos. Tudo é sujeito a reparos, eu sempre falo isso. E mais, talvez os seus telespectadores não saibam, eu quero deixar claro, essas mudanças já foram conversadas com a presidência regional do partido, com o nosso presidente Daniel Vilela. Nós já estamos cientes que seria feita essas adequações, essas alterações aí no secretariado. O Daniel Vilela tem ciência disso. O presidente do MDB de Goiânia, Carlos Júnior, tem ciência disso. A base dos vereadores do MDB, que é a maior base da Câmara, e eu sou o líder da bancada, nós temos consciência disso, que seria feito essas adequações, Rafael. Portanto, eu digo para você, todos os governos executivos, seja municipal, estadual, federal, fazem reparos, mudanças. O presidente Bolsonaro, no primeiro mês de governo dele, ele trocou o ministro dele, que inclusive faleceu depois. Ronaldo Caiado ontem trocou um secretário importante, a secretária Lucevânia, a nossa senadora, deixou, colocou outro. O prefeito Iris Rezende, só para concluir o meu raciocínio, para você, os convidados e os telespectadores saber, na gestão do Iris Rezende, na última agora dos 4 anos, o Rafael Vasconcelos, somente 2 secretários, 2, começaram e terminaram o governo durante os 4 anos. Fátima Muruê, da Saúde, e Kleber Adorno, da Cultura. Então... Não, o secretário de Educação também. Secretário de Educação isso, são também. 3. Então, são 3. Apenas 3 de 20 e tantos secretários, apenas 3 ficaram do começo ao fim. Mas tem então, quanto tempo? Normal, tem quanto tempo de gestão, Rogério Cruz? Não importa. Eu não te falei que o Bolsonaro, com menos de um mês, ele trocou ministro? Isso daí, agora, querer colocar uma camisa de força no prefeito, que agora é prefeito, não é mais vice-prefeito, dizer, ó, você tem que ficar com esse secretariado aqui, não pode mexer, não pode alterar. Isso não existe. Eu fui presidente da Câmara de Vereadores, 2013, 2014, tem funções que é obrigatório que tenha ligação direta com o gestor. Isso é coisa normal. E os secretários estão sendo substituídos não é por incompetência, não. É por acertos políticos que são necessários. Então, eu não vejo, por essa razão... Acertos políticos estão acima dos interesses da população? De forma nenhuma. Não foi isso que eu disse. Acordos políticos e acertos políticos fazem parte de gestões. Agora, a população está acima de tudo e de todos. É por isso que eu estou dizendo. O prefeito Rogério Cruz agora é prefeito, ele não é mais vice-prefeito. Então, ele tem que fazer uma administração que dê certo e que venha ao encontro das ansiedades da população goianiense, para que seja uma gestão de resultados, uma gestão de realizações. E eu, não só como vereador do MDB, o mais votado do MDB nas últimas eleições, dos 6 vereadores,
o quinto mais votado de Goiânia, o líder da bancada do MDB na Câmara e o vice-presidente da Câmara, eu vou ajudar a administração a colocar em prática o plano de governo que foi feito pelo Maguito Vilela, com a participação do Rogério. Ok. Todas as pessoas que trabalharam nisso, eu não tenho a menor dificuldade com essa situação. Que seja mudança, se for feito, seja de gente capaz e que possa responder à altura daquilo que a cidade merece. Vereador, o sinal começou a ficar ruim, mas já esclareceu. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você, aos telespectadores. É um grande prazer falar com vocês. Muito bom. Rafael. Pois não, Jean? Não, rapidamente, é verdade. O vereador ele está certo quando ele diz que trocar pessoas de ministérios, de secretariados e tudo mais é normal nos governos, tanto federal, estadual ou municipal. Eu me lembro que a Dilma Rousseff trocou 7 ministros no primeiro ano de mandato. Tá certo que os 7 foram afastados por corrupção, mas ela trocou 7 naquele período. Então, é normal. O que não é normal é que todos que estão saindo pertencem a um só dos 2 partidos que comandam a Prefeitura de Goiânia, né? Aí existe algo que tem que ser ressaltado.